Olá, boa tarde. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a comissão organizadora pelo convite. Meu nome é Otávio Melo, sou médico ortopedista, especialista em dor e trabalho com a área de medicina regenerativa. O tema da apresentação de hoje é a otimização metabólica em tratamentos regenerativos. Antes de mais nada, é importante eu contar um pouquinho da história para vocês. Desde os últimos 10 anos, eu venho recebido vários pacientes no consultório que realizaram tratamentos regenerativos com diversos colegas e eu sempre escuto deles as seguintes frases: doutor, eu fiz aplicação de PRP, mas eu não senti diferença nenhuma. Outros falam assim: esse tratamento não adiantou nada para mim. Já por outro lado, vem outros que falam assim: nossa, eu escapei de uma cirurgia sem necessidade. Outros falam: eu recuperei a minha mobilidade e aliviei as dores sem precisar de remédio. Ou seja, as histórias são muito distintas e temos muitos pacientes que apresentam resultados muito diversos. E hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor o porquê isso acontece. Antes de mais nada, né, é importante ressaltarmos que existem hoje algumas regulamentações a respeito desses tratamentos regenerativos, nos quais nós vemos que o Conselho Federal de Odontologia ele já regulamenta a regeneração através dos métodos não transfusionais de sangue humano, autólogo. Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina ainda considera esses tratamentos como experimentais. Sendo assim, nós temos aí uma discrepância de que o mesmo tratamento, de acordo com a finalidade, pode ser considerado experimental ou liberado para uso clínico, o que é uma completa falta de coerência do ponto de vista biológico, mas não é esse o tema da aula, depois nós vamos ter uma discussão melhor sobre isso. Quero só mostrar alguns exemplos, que alguns artigos aí na imprensa falam sobre os perigos, a polêmica das terapias de plasma. Existem revisões de literatura que mostram ineficácia dos resultados, devido principalmente à falta de padronização, como é alegado. Existe uma grande heterogeneidade de métodos de preparação, de padronização. E será que isso é possível, né, fazer uma padronização, sendo que a matéria-prima é uma matéria-prima tão diversa, né? Cada pessoa possui um sangue diferente, cada pessoa possui um estado metabólico diferente. Será que desejar essa padronização é algo racional? Será que algum dia nós teremos um método padronizado para a produção de PRP? Essas são algumas perguntas que nos fazem refletir a respeito desses questionamentos que são colocados. Por outro lado, vemos diversos atletas profissionais, né, celebridades, aí, como o caso do Tony Robbins, que realizou um tratamento regenerativo no seu ombro, é um dos maiores coaches aí do mundo, atletas aí como Neymar, Nadal, que têm resultados muito positivos com a realização desses tratamentos regenerativos, trazendo aí uma grande projeção na mídia, na imprensa, com relação ao desejo de que as pessoas realizem esses tratamentos. Por outro lado, vemos ainda que pessoas com quadros de saúde de degeneração muitas vezes buscam médicos, alguns deles despreparados para a realização desses tratamentos, o que acabam realizando aplicações baseadas em relatos de literatura, séries de casos, né, até mesmo ensaios clínicos, cuja população difere daquela com que os pacientes estão sendo tratados. Não seria racional esperarmos que um resultado de um tratamento em um atleta de alto rendimento, um paciente jovem, um paciente que possui bons hábitos de vida, alimentação saudável, sono, prática de atividade física, tem o mesmo resultado de uma paciente obesa, sedentária, dislipidêmica. São pessoas muito diferentes e, portanto, os resultados também tendem a ser diferentes. Nós vamos entender o porquê. Então, inicialmente, né, vamos avaliar as individualidades biológicas que existem entre as pessoas. É importante nós entendermos que a mesma intervenção em indivíduos com condições de saúde semelhantes
podem ter respostas completamente distintas. E isso não varia apenas do profissional que está realizando o tratamento, mas também das características biológicas individuais de cada paciente. Hoje sabemos que a genética não é o único critério que determina as respostas celulares, né? Temos hoje a epigenética cada vez mais como um determinante para os resultados e para os processos biológicos. Então, a epigenética ela faz a ativação ou a inativação de determinados genes, os processos aí de acetilação, de metilação, de hidroxilação desse código genético do DNA é o que muitas vezes determina aí a expressão ou a inativação de um determinado gene. E sabemos que isso pode ser determinado aí através da alimentação, sono, atividade física, alguns tipos de suplementos, que são fatores chamados de mutáveis, porque cada indivíduo é capaz de, por meio da sua própria vontade, determinar a existência ou não desse fator, que é modificável. Por outro lado, os fatores que não são modificáveis, são aqueles que não são ambientais, né? Então vemos aí principalmente os fatores relacionados à genética e à idade do paciente. Ainda diante desses mecanismos, né, temos mecanismos chamados aí de intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos são aqueles relacionados ao ambiente tecidual. Qual é o ambiente que aquela célula vive? É um ambiente com uma acidez muito grande, um número de radicais livres muito elevado, uma oxigenação deficiente, uma irrigação vascular insuficiente, que possa determinar, aí, no caso, uma hipóxia tecidual, e essa hipóxia pode prejudicar, então, a reprodução dessas células. Por outro lado, existem fatores intrínsecos na célula, como, por exemplo, a gente conhece hoje os telômeros, né, os genes relacionados aí à apoptose celular, por exemplo, que são, então, determinantes intrínsecos da célula com relação à sua capacidade de se regenerar. Sabemos hoje em dia que a extremidade do DNA, chamada telômero, quanto mais comprida ela é, maior vai ser a capacidade de regeneração ou de reprodução dessa célula. À medida que essa célula vai se reproduzindo, esse telômero vai sendo encurtado, e quanto mais curto ele está, mais próximo está da morte celular. Entretanto, sabemos que hoje existem métodos e mecanismos para se diminuir a velocidade de encurtamento desses telômeros. E isso tem trazido para a medicina um grande avanço do ponto de vista de preservação da capacidade regenerativa dos tecidos. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, com relação à regeneração, ela vai ser influenciada pela idade, pelo estilo de vida. E temos aqui um trabalho que foi realizado para avaliação de indivíduos de acordo com esses fatores, que são a idade, o estilo de vida, os riscos cardiovasculares e a regeneração. E o que foi observado nesses pacientes é que os pacientes mais velhos e que tinham mais fatores de risco para a doença cardiovascular, eles tinham uma contagem de células-tronco mais baixas. Ou seja, considerando os fatores de risco para a doença cardiovascular, nós podemos citar aí tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, entre outros, obesidade. E aí nós sabemos que esses pacientes que têm esses fatores de risco mais altos para doenças cardiovasculares associados à idade mais avançada, eles têm uma menor capacidade regenerativa. Por outro lado, nos indivíduos mais jovens, essa contagem de células-troncos é maior. Então, é normal imaginarmos que quando uma pessoa nasce, ela tem uma capacidade regenerativa máxima, uma grande quantidade de células-tronco, uma grande quantidade de fatores de crescimento, e à medida que esse indivíduo vai envelhecendo, essa sua capacidade tende a diminuir. Em algumas pessoas ela diminui mais rápido, em outras pessoas ela diminui de forma mais lenta. E o que esse trabalho mostrou é que a contagem de células-tronco permaneceu inalterada durante o aumento da idade naqueles indivíduos que não tiveram aumento do risco cardiovascular, ou seja, os que se mantiveram saudáveis não tiveram sua capacidade regenerativa reduzida.
Essa imagem aí mostra duas irmãs gêmeas com a mesma idade, portanto, com o mesmo código genético, mas que possuem manifestações clínicas completamente distintas e riscos cardiovasculares completamente distintos também. Essas individualidades, então, temos aí um grande fator relacionado, que é a questão dos hábitos de vida, né? Então, existem fatores relacionados ao paciente, existem fatores relacionados ao método. Com relação aos relacionados ao método, nós temos as diferenças de coleta, aquela heterogeneidade dos trabalhos que utilizam PRP, por exemplo, que variam muito com relação ao processamento. Existem as diferenças de operador, né, ou seja, indivíduos que fazem o preparo, e as concentrações finais, tanto de células quanto de fatores de crescimento, que são relacionados aí ao método. Diversas condições metabólicas estão relacionadas à degeneração dos tecidos. Algumas delas mais conhecidas são a fadiga mitocondrial, as deficiências de vitaminas e nutrientes, as inflamações crônicas, a submetilação, o estresse oxidativo, que é a produção de radicais livres, né? A obesidade, os problemas de tireoide e os hipogonadismos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores que estão relacionados com a degeneração dos tecidos. Mas antes disso, é importante conversarmos um pouco sobre metabolismo. Como é que nós podemos evitar essas alterações metabólicas que prejudiquem a capacidade de regeneração dos tecidos? Então, existe uma inter-relação entre o fenótipo e o metabolismo. E é uma inter-relação de mão dupla. Quanto mais afetado for o metabolismo, mais alterado estará o fenótipo. Quanto mais alterado for o fenótipo, mais alterado pode estar este metabolismo. Existe um efeito chamado de Warburg, que é a obtenção de energia por meio da glicólise em condições de normóxia. Ou seja, alguns tipos de células elas possuem um grande consumo energético, o que faz com que a glicólise nelas seja elevada. Alguns exemplos que temos aí são as células tumorais, que se comportam de maneira semelhante ao das células pluripotenciais, que elas chamadas aí por alguns de células-tronco. Esses pacientes, né, quando vamos fazer a avaliação então, dessa parte metabólica, é importante termos em mente que o exame clínico, junto com a avaliação laboratorial, e através desses fatores clínicos laboratoriais, conseguiremos avaliar a capacidade regenerativa e a resposta imunológica. Existe uma doença que deve ser conhecida e reconhecida, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, então, ela pode se apresentar sob diversas manifestações. É uma síndrome representada por uma inflamação crônica, na qual a forma clínica dela pode ser por meio de obesidade, artrose, inflamações, dislipidemias, resistência insulínica ou diabetes e hipertensão arterial. Essa síndrome metabólica, então, ela constitui, na verdade, uma inflamação crônica de baixo grau. Quando temos o paciente desenvolvendo diabetes, na sua grande maioria das vezes, é porque essa inflamação crônica ela se perpetuou durante muito tempo. E ela também corresponde a uma meta-inflamação, ou seja, aquela inflamação que foi desencadeada por causas metabólicas. A síndrome metabólica ela reduz a proliferação e a diferenciação de células mesenquimais. Ela aumenta a apoptose, que é a morte programada dessas células, aumenta a produção de radicais livres, e é muito importante ressaltar que os tratamentos regenerativos realizados em pacientes com síndrome metabólica terão resultados abaixo da expectativa. Ou seja, quando comparamos o mesmo método, a mesma técnica, a mesma condição clínica tratada em um paciente portador de síndrome metabólica e em outro paciente não portador de síndrome metabólica, não podemos esperar que haja o mesmo resultado, porque o ambiente em que aquela infiltração será realizada é completamente diferente. Nós sabemos que o tratamento regenerativo ele visa uma plasticidade dos macrófagos da forma M1 para a forma M2. E quanto mais inflamado esse ambiente estiver, quanto mais oxidado, quanto mais exposto ao estresse oxidativo e radicais livres, menor será essa transformação de macrófagos M1 em macrófagos M2. Alguns critérios diagnósticos, então, para a síndrome metabólica: circunferência abdominal, triglicérides elevado, o HDL baixo
a pressão arterial elevada e a glicose em jejum. Bom, é importante falarmos sobre regeneração quando falamos sobre células satélites. Hoje, uma doença muito estudada é a sarcopenia. E a sarcopenia, então, é a perda de massa muscular. Sabemos que quanto menos massa muscular o indivíduo apresenta com o envelhecimento, pior são os seus scores de saúde. Manter músculo, manter atividade muscular evita a hipotrofia, evita a osteoporose, a osteopenia e evita a artrose. Então, a manutenção do músculo hoje é considerada como uma principal medida aí para se manter uma saúde e uma longevidade. Entretanto, não é simples entender esse mecanismo, porque além do mecanismo celular, existe um mecanismo químico relacionado. Então, temos alguns trabalhos sendo realizados para a reversão da perda de músculo, entre os quais nós temos aí algumas substâncias que revertem essa perda de músculo do envelhecimento, como acetato, a linhaça, que são os óleos de linhaça alfa-linolênico, nicotina, por incrível que pareça, ela diminui a perda de músculo, ainda não estamos falando sobre tabagismo, tá? Mas apenas a substância química. A vitamina D reduz também essa perda de músculo. O geranil-geraniol, que é uma substância encontrada no urucum. O urucum tem sido cada vez mais raro de ser encontrado no Brasil, uma vez que os trabalhos que estão sendo feitos no exterior mostram um grande benefício para diabetes, osteopenia e sarcopenia também. Então, quase toda a produção nacional tem sido exportada. A rapamicina, diversos antioxidantes como resveratrol, ácido ursólico, a vitamina C. A oxigenoterapia hiperbárica também reverte essa perda de músculo e a aplicação de exossomos de células mesenquimais. É importante que essas fibras musculares que são perdidas, elas podem ser repostas através de mioblastos inativos localizados na membrana basal das fibras musculares, que são chamadas então de células satélite. Essas células satélite, quando estimuladas por essas substâncias que estão presentes, elas então se diferenciam e se fundem com outras fibras para formar novas fibras musculares. Algumas questões que fazem a perda de células satélite, então, obesidade, diabetes, envelhecimento, doenças neuromusculares e as infecções. Além disso, as reduções hormonais que ocorrem com o envelhecimento levam à sarcopenia. Então, a perda de hormônios estrogênicos, de hormônios androgênicos, de hormônios tiroidianos e hormônio de crescimento. Então, sabemos hoje que quando é feita a reposição do hormônio de crescimento, ocorre uma biogênese mitocondrial, uma redução do estresse oxidativo, um aumento da síntese de proteínas e a regeneração muscular. Essas reposições de testosterona e estrogênio também permitem o aumento de massa muscular, que leva então a uma reversão dessa sarcopenia. Importante para nós, antes de darmos sequência, é revermos um conceito: o preparo do terreno biológico. Então, toda vez que vamos pensar num tratamento regenerativo, nós temos que pensar que, para regenerar um tecido, nós teremos que ter sementes, que são as células, nós teremos que ter o solo, que é o scaffold, que é a estrutura onde sustentará essas células, que seria aí, então a estrutura, e os fertilizantes, que são os fatores de crescimento. Para prepararmos o terreno, então, temos um objetivo que é aumentar a atividade celular, promover o anabolismo com hormônios e cofatores. Um conceito importante é que todas as células funcionam do mesmo modo, ou seja, todas as vezes que estimulamos anabolicamente um grupo de células musculares, ou ósseas, ou cartilaginosas, estaremos estimulando também as outras. A única célula que se exclui desse raciocínio são os eritrócitos. Esse preparo do terreno promove a atividade mitocondrial e quanto mais energia a mitocôndria apresenta, maior será a atividade, maior será a capacidade dessa célula exercer a sua função. A coenzima Q10, por exemplo, ela está presente na mitocôndria, ela aumenta a produção de ATP, entre várias outras substâncias aí que nós vamos discutir ao longo da aula, como a arginina, lisina, acetilcarnitina, ácido alfa-lipoico, ômega 3 e a glutamina.
É interessante que estudos realizados com aplicação de plasma rico em plaquetas, com níveis ideais de vitamina D e com níveis baixos de vitamina D, mostraram resultados completamente diferentes. Ou seja, a aplicação simples de plasma rico em plaquetas em pessoas com deficiência de vitamina D não gera a mesma capacidade de osteogênese do que aqueles pacientes que receberam plasma rico em plaquetas com a vitamina D em níveis otimizados. Por que será que isso acontece? Dentro do preparo do solo, é importante observarmos os hábitos de vida. Então, a qualidade do sono, a atividade física, a alimentação, a ingestão de carboidratos, a suplementação e a utilização de alergênicos ou inflamogênicos. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O sono. Então, a irregularidade do sono, ela leva ao aumento de mediadores inflamatórios que estão relacionados com o desenvolvimento da síndrome metabólica. Sabemos que pessoas que dormem mal ou que têm irregularidade no sono tendem a desenvolver mais síndrome metabólica. Existe ainda uma relação entre sono e dor. Quanto mais irregular é o sono, maior é a percepção de dor para esse paciente. Isso possui diversos mecanismos neurológicos que explicam. A duração do sono deve ser maior do que 7 horas ininterruptas para permitir que seja intercalado as fases de sono REM e sono não REM. Existem artigos que mostram que o jejum prolongado ele promove uma maior resistência ao estresse oxidativo. Ao alternar o jejum prolongado com a alimentação, então, ela aumenta a vida útil das células, reduz o tamanho de órgãos, principalmente através da redução da gordura visceral. A utilização de jejum intermitente aumenta ainda a quantidade de células-tronco e a regeneração das células, aumenta a longevidade e vai reduzir a incidência de câncer e lesões de pele. Leva ao rejuvenescimento do sistema imunológico, um retardo na perda de densidade mineral, ou seja, preserva o osso por mais tempo e promove neurogênese, além de outros mecanismos regenerativos. A avaliação laboratorial desse paciente, então, candidato a um tratamento regenerativo, envolve diversos exames que eu vou falar aqui, hemograma, proteína C, homocisteína, ferritina, hormônios, entre outras substâncias. E nós podemos fazer, então, a otimização desse paciente através da L-carnitina, por exemplo, que é um ativador do metabolismo da glicose, a curcumina, que diminui a inflamação e inibe o NF-κB, a boswellia e a glucosamina, que são substâncias aí que atuam na regeneração da cartilagem, alguns minerais que atuam principalmente como cofatores, como é o caso do magnésio, além do cálcio, que é necessário em alguns pacientes, e o zinco. A utilização de antioxidantes, nós vamos falar sobre eles. A vitamina C, coloquei um asterisco aí, porque é importante saber que ela, em baixas doses, apenas para a reposição das deficiências, ela atua como um cofator na síntese de cartilagem, mas ela, em altas doses, está relacionada a um aumento da incidência de artrose. Um trabalho recente mostra que vitamina C, além da dose fisiológica, pode agir como um pró-oxidante e não mais como um antioxidante. A vitamina E, a vitamina D e alguns hormônios, como os tiroidianos e os sexuais, que nós vamos falar. Alguns nutracêuticos importantes nesse preparo do solo do paciente, então, podemos citar o ômega 3, que reduz os níveis de triglicérides, reduz marcadores inflamatórios, reduz a degradação da cartilagem e também reduz o estresse oxidativo nos condrócitos. Ele aumenta o TRAP, que na verdade é um marcador da capacidade antioxidativa do nosso corpo, e o ômega 3 melhora os índices de dor e de função articular. Lembrando que são óleos que geralmente estão presentes aí nos peixes, na linhaça, e que são antagonizados pelos ácidos ômega 6, que são pró-inflamatórios. O magnésio é também um nutracêutico importante. Ele é um cofator de todas as reações mediadas por ATP na mitocôndria, está relacionado a mais de 300 reações enzimáticas, e a sua deficiência aumenta a resistência à insulina, aumenta a síndrome metabólica, aumenta os marcadores inflamatórios, além de aumentar a percepção da dor nos pacientes, aumenta a inflamação, a sua reposição reduz as lesões condrais e ajuda na síntese de cartilagem. A coenzima Q10, como eu já falei anteriormente, além de ser um antioxidante, ela auxilia a mitocôndria na produção de ATP, aumentando assim a quantidade de energia nas células.
A vitamina C, alguns estudos aí que foram realizados, né? Então, um coorte com mais de 1.000 pacientes que estão sendo acompanhados desde 1998, mostrou que em indivíduos com mais de 40 anos de idade, sem artrose prévia, a reposição em níveis fisiológicos reduziu em 11% o risco de artrose de joelho. Naqueles pacientes que já tinham artrose no início da pesquisa, não houve diferença significativa nessa percepção. Lembrando que a vitamina C em altas doses ela aumenta então a incidência de artrose. A vitamina D, devemos lembrar que temos receptores de vitamina D em praticamente todas as células do corpo. Nos condrócitos está localizado na zona superficial. Eles agem sobre as células tronco da medula óssea, aumentando a viabilidade, aumentando a migração e diferenciação condrogênica. Então a vitamina D ela auxilia na formação de cartilagem, reduzem as metilmetaloproteinases e também reduzem o CTX2, que na verdade é o telopeptídeo marcador de degradação da cartilagem. Os seus níveis ótimos hoje para pacientes que têm risco de artrose, considerados aí de 75 a 110. Diversos trabalhos aí que mostram que a utilização da vitamina D melhora a dor e a função e não reduz a perda de cartilagem. Além disso, né, nós temos aí funções da vitamina D na migração de células monócito para sua conversão em macrófagos, também está relacionado com a vitamina D. A vitamina B12, então, ela é um cofator de reações que inibem os osteoclastos, que são aquelas células responsáveis pela reabsorção da matriz mineral. A vitamina K2, ela catalisa a carboxilação da osteocalcina, que é um hormônio responsável pela fixação do cálcio nos ossos. Essa vitamina K2, ela geralmente é utilizada junto com a vitamina D de dado, e ela inibe a formação dos osteoclastos, que são aquelas células responsáveis pela reabsorção óssea. A cúrcuma também pode ser utilizada nesse preparo, nessa otimização metabólica do paciente, possui diversos trabalhos que melhoram a cicatrização, reduz o estresse oxidativo, então ela tem uma função que é antioxidante, reduz a liberação das interleucinas e bloqueia o NF-κB. Um outro nutracêutico importante para esses pacientes aí seria então resveratrol, presente aí na casca das frutas vermelhas, frutas como a uva, o mirtilo, a framboesa. Ela protege as células mesenquimais de senescência e ativam os genes chamados de sirtuin-1, que são genes da longevidade, que promovem a diferenciação celular, tem efeito anticatabólico, anti-inflamatório, antioxidativo e antipoptótico. O resveratrol também está presente no chocolate amargo. Os hormônios da tireoide, então, é importante sabermos que eles estão presentes aí em diversos, os seus receptores, né, estão presentes em diversos tecidos, e a diminuição dos hormônios tireoidianos aumenta a morte dessas células mesenquimais. O estrogênio, quando ele está em baixos índices, né, então ele vai diminuir a contração muscular. Em homens está relacionado a enfraquecimento, aumento de fraturas e aumento da sarcopenia. E a baixa de estrogênio em homens está relacionado com o aumento da artrose do joelho. Existem diversos trabalhos, aí vou passar um pouco mais rápido, sobre a utilização desses hormônios, né? Então, e vemos que em mulheres os baixos níveis de estradiol, testosterona e progesterona aumentam as incidências de artrose do joelho. Esse é um trabalho que mostra que a artrose, então, em pacientes... Perdão. Então, esse é um trabalho que mostra um estudo de caso-controle, no qual comparou pessoas que tomaram uma reposição de estrogênio e mostrou que em pessoas que tinham artrose, os valores de estrogênio eram mais baixos do que naquelas pessoas que não tinham artrose. Então, observamos aí, então, que a terapia de reposição hormonal parece estar associada não apenas ao alívio dos sintomas, mas também à redução da progressão da artrose. Importante a gente conhecer um pouco sobre o metabolismo dos estrogênios, né? Em homens também temos estrogênio, que são convertidos através da enzima chamada de aromatase, né? Então temos 4 tipos de estrogênio, na verdade, e quando a aromatase age, ela converte os estrogênios a partir dos androgênios. Existem 2 tipos de receptores,
os receptores alfa e os receptores beta, que vão estar relacionados a tipos diferentes de tecidos. Os estrogênios eles regulam a ativação de células-tronco na medula óssea através dos receptores alfa, que promovem a proliferação dos osteoblastos e aumentam a densidade mineral tanto no osso cortical quanto a espessura das trabéculas. Já os receptores beta estão relacionados ao aumento não dessa espessura das trabéculas. Então, diversas funções aí dos estrogênios no músculo, na cartilagem, no osso subcondral, nos ligamentos. Esses estrogênios eles reduzem à medida que ocorre um aumento da idade, o que está relacionado então tanto ao aumento da osteoartrose quanto da osteoporose. Existem diversas terapias aí, né, então, de reposição de estrogênio que vão ter efeitos condroprotetores, diminuem a evolução da artrose, diminui a necessidade de artroplastia, que são cirurgias de prótese, e também diminui a inflamação nos condrócitos. Então, a reposição de estrogênio, ela consegue não só diminuir a inflamação, quanto consegue reduzir a progressão da artrose. Aqui falando sobre um pouquinho das... Já os androgênios, então, eles aumentam a liberação de fatores de crescimento das plaquetas, inibem a migração endotelial das células inflamatórias, reduzem essa quimiotaxia dos polimorfonucleados, reduz a inflamação em geral, né, suprimindo aí as metilmetaloproteinases. Aumenta a regeneração. Interessante sabermos que os androgênios eles têm um efeito anabólico tanto sobre o osso quanto sobre a cartilagem. Esses androgênios eles também fazem que ocorra uma hipertrofia muscular. Então, todos esses fatores que eu estou falando aqui sobre os hormônios, reposições, nutracêuticos, eles devem ser observados antes de se realizar uma infiltração de terapias com medicina regenerativa. A conclusão, então, que nós chegamos é que é importante conhecermos a diferença entre fenótipo e genótipo, essas heterogeneidades que são individuais de cada paciente. Sabemos que é impossível fazer uma padronização de técnicas, mas sim devemos buscar uma otimização metabólica desse paciente antes da realização do tratamento. Melhorar o ambiente levará a uma melhora da resposta. E sempre prepararmos o solo antes de plantarmos as sementes. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Agradeço pela atenção, me coloco à disposição daqui a pouco para responder as dúvidas.